São 8 ferros em pé. Esse aqui é um arame e é um arame que não enferruja. E depois aqui eu deixo essas pontas, essas pontinhas aqui assim, ó, que é uma tela de cerca. É o melhor arame que tem. Então já antes de fazer o cimento eu já coloco certinho a curvatura para depois na hora de colocar massa é só encosto eles em cima da massa para ficar bem centralizado no meio do vaso. Ele não pode ficar encostado na terra, também não pode ficar muito para fora. Aqui vai uma nata de cimento. Depois da nata de cimento, eu ponho uma camada de meio centímetro de massa. Aí eu coloco ferro. Aí depois eu boto mais uma camada de meio centímetro. E depois uma camadinha fina para dar o acabamento. O pedrisco peneirado. Um por um. A última camada. A primeira camada será só nata pura. A segunda é 2 por 1 com pedrisco, sem peneirar. E a última é com pedrisco peneirado, com cimento, 1 por 1. E aqui vai correr também outro ferro. Aqui vai 1, 2, 3, 4, 5 arames ao redor. Aí é vaso para muito tempo. Você vai comprar um vaso realmente resistente, que além do arame, ele é feito com pó de pedra, não é feito com areia, pó de pedra, tá? Essa primeira nata de cimento que vai nele, já impermeabiliza o vaso por dentro. Mesmo assim, eu ainda vou passar o neutral depois por dentro. Vamos ver como é que fica até o final, então. Vou fazer aqui o vídeo completinho do vaso até ele ficar pronto. Tô mostrando aqui porque eu não filmei passando a nata de cimento no grande. Então agora, depois de estar bem sequinho aqui, ó, não tá bem seco, tá meio úmido ainda, mas assim que é bom, que aí pega bem. A gente vai passar a nata de cimento. A nata de cimento com água, não muito aguada, né? Ó, não muito aguada. Passa assim, deixa escorrendo. Isso aqui vai dar uma resistência, vai ficar bem lisinho por dentro e vai ajudar a impermeabilizar o vaso. Daí depois disso aqui, daqui mais ou menos uma meia hora, 1 hora, pode até deixar mais tempo. Nós vamos fazer a massa com pedrisco sem peneirar. Eu estou usando 2 baldes daquele de pedrisco e um de cimento. Eu faço aqui na furadeira.
para ficar bem mexido. Tô fazendo a quantidade boa aqui que eu vou fazer 3 vasos uma vez só. Agora aqui eu já dei a primeira massa de pedrisco com cimento puro. E aí eu faço isso aqui, ó, antes de botar o ferro, eu passo a colher para que aperta bem a massa, que daí fica mais resistente aí. Então agora eu vou colocar o ferro e depois eu venho com outra camada, só que aí pedrisco peneirado. Agora vem colocar o ferro, dar uma batidinha para ele enfrentar na massa, ó. Já vai esconder quase o ferro. Então a outra camada que vinha aqui agora já cobre todo o ferro e o ferro fica bem centralizado no meio da massa. Eu vou colocar o restante. Agora eu já dei outra camada de massa. Já cobriu todos os arames, tá vendo? E aqui eu fiz um arame até aqui em cima enrolado. Aí agora eu vou deixar parado aqui e depois eu vou vir com a massa fina, que é só o pó de pedra puro e cimento. O ferro tá bem coberto, tá vendo? Não aparece ferro nenhum. Isso que é importante, porque a camada fina que vai vir agora aqui, aí vai garantir então que esse arame vai ficar totalmente protegido. (90 centímetros de altura). 8 ferros em pé e 5 voltas de arame. Esse arame que eu uso é um arame forte, é um aço resistente. Tem gente que nem bota, eu vejo os caras botando um aramezinho esses arames de amarrar ferro assim. Tudo bem, né? Cada um é cada um. Mas eu sou chato. Sou chato para as coisas, sabe? Eu faço bem feito, porque não adianta você fazer as coisas, porque não aparece. Então eu coloco um pneu em cima da mesa ali, para mim tá virando vaso, para que ele não quebre. Assim ele amortece e em cima do pneu. Aí agora a gente vai tirar toda a parte de dentro. Eu uso um outro vaso que eu fiz exatamente para isso, né? Para fazer o molde, onde eu passo a corda em volta do vaso e depois por cima da corda eu passo uma massa de barro para fazer o molde do vaso.
E aí isso facilita na retirada também da corda. E aí vou tirando as peças de dentro. Veja que o vaso, ele, o molde que eu fiz, ele é dividido em duas partes para facilitar a retirada. E depois, em cima desse vaso, eu coloquei outro vaso de plástico, né? E fica mais fácil de estar retirando. Então, veja que facilidade de retirar o vaso de dentro. Você vai puxando a corda e agora então é só retirar o restante da corda. E depois só tirar esse barro aí. É bom porque fica bem lisinho, né? O vaso por dentro. Lisinho, lisinho, ó. Pegou? Olha a grossura que o vaso é, tá? Resistente, tá? Acabamento fino. Se o cliente quiser rústico, também faço. Será todo impermeabilizado por dentro. Veja que aqui tem água, né? Tem água aqui dentro do vaso. E por fora, ó, tá sequinho. Depois de 3 dias na água, tá aí, ó. Olha só como fica certinho, lisinho. Alguns buraquinhos que eu vou passar uma nota de cimento bem fina. Já passei mais uma nota de cimento. Já lixei, olha aí que maravilha. É mais um vaso aí de 90 centímetros. Ô, seu Cláudio, o tempo passa muito rápido, e vamos falar um pouquinho quais são os modelos de vaso e o diferencial. Temos só mais 2 minutinhos. Hoje eu faço qualquer modelo, qualquer tipo e qualquer tamanho. E um cliente pediu para mim 3 vasos. E um desses vasos tinha 1 metro de altura por 1,20 m de largura. Nossa. Eu me superei, porque foi a primeira vez, né? Aham. Uhum.